a Bíblia aberta em Juízes, no capítulo 6. Quem acredita na Bíblia? A Bíblia é o quê? É a palavra. Essas coisas que eu e você vemos aqui só são possíveis por causa da Bíblia, da palavra de Deus. O homem não tem esses recursos, não. Você ouviu alguém aqui dizendo que o próprio médico falou, vai lá, na Mundial. Você já ouviu isso muitas vezes. Toda semana eu recebo recomendações, cartas, né? 10, 15 cartas de diferentes médicos, recomendando o paciente, mandando aqui. Você já viu isso, né? Eu apresento. Eles próprios têm se beneficiado desta obra, da fé, do poder de Deus, da palavra de Deus. E reconhece o poder de Deus. Eu acho que o último casal que passou ali na imposição de mãos, ou o penúltimo, a última, né? Eles são médicos, ó. Por quê? Porque conhece a palavra de Deus. Deus instituiu os médicos, só que Deus está acima deles, não é verdade? Então aqui em Juízes, no capítulo 6, o título é assim, a opressão dos midianitas. O que é opressão? Oprimir alguém é o quê? Você nunca ouviu falar, você não conhece a palavra opressão? Quem já ouviu falar, fulano está oprimido? Quem já ouviu? O que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa roubada nos seus direitos, é uma pessoa humilhada, é uma pessoa sem oportunidades, sem recursos, sem saída. E o povo de Deus errou tanto, pecou tanto, fez tanta coisa que desagradou a Deus, que Deus os deixou de lado. E aí aqueles que não gostavam deles, viram ali a oportunidade de oprimi-los, de judiar deles. Diz assim, ó, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O povo foi oprimido por quantos anos? 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. O povo estava fugindo para os montes, se escondendo, já não tinha vida mais. Você pode ter recursos econômicos, recursos intelectuais, você pode ser o que for. Se você fizer o que é mal diante de Deus, se você não se afinar com Deus, não reparar os seus erros, se você não parar para pensar nos mandamentos, na vontade de Deus, no querer de Deus, você não vai ser feliz, você não vai vencer as adversidades. Sua vitória não está nos homens, ou nos recursos que porventura você tenha conquistado,
A sua, a minha, nossa vitória está no Senhor, está em Deus. Isso independe de religião. Deus não criou religião, Deus criou o homem. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que de um só homem Deus fez toda a raça humana. Esse negócio de raça isso, raça aquilo, isso é coisa de ignorante. Porque de um só homem Deus fez toda a raça humana, está escrito isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. 17, 26, ó. De um só homem fez toda a raça, o quê? Para habitar sobre toda a face da terra. Então os homens começam a inventar. Raça isso, raça aquilo. Não. Não existe isso. É coisa de ignorante. De um homem fez toda a raça humana. Agora, se eu e você fizermos o que é mal, ou seja, desprezarmos, negligenciarmos os mandamentos, os cuidados de Deus para conosco, o que Ele fez por nós e tem feito, a atenção que Ele nos dá, porque eu e você não temos nada para oferecer a Ele, ou temos? Você acha que o homem tem alguma coisa que Deus não tenha? Não. Mas Deus tem tudo que o homem não tem e precisa. É ou não é verdade? Você é tão importante para Ele, nós somos tão importantes para Ele, que Ele insiste conosco. Ele é longânimo, é misericordioso, é compassivo. Eu conversava com missionários da igreja ali, sobre, às vezes a gente fala algumas coisas assim, tipo, fulano está com tantos anos, ela faz tanta maldade. Eu já ouvi muitas vezes a seguinte expressão: engraçado, fulano é tão ruim e não morre. Quem já ouviu isso? Você vê que o pensamento do homem é diferente de Deus. Sendo ruim, se ele morrer, ele vai para onde? E aí a gente pergunta, por que não morre? Porque Deus é tão longânimo e compassivo, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, do mal. Não. Ele tem prazer em levar aqueles que estão bem com Ele, que vai para junto dEle, para uma vida muito melhor. O que é mal, o que é ruim, Ele é tão maravilhoso e tão misericordioso que Ele preserva, dando oportunidade para o sujeito se salvar. Esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus. Do contrário, meu Deus. Se eu e você, se a gente estivesse no lugar dele, a gente ia fazer a lista, né? É ou não é? Mas Ele não é assim. Ele é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é paciente, né? Então diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel, quer dizer, o povo de Deus, o que era mal perante o Senhor. O povo de Deus fez o quê? O que era mal. Você consegue, se você fizer uma alta análise, uma reflexão, você vai descobrir coisas que você faz que são maléficas, que desagradam a Deus, são nocivas. Eu e você temos que nos moldar, nós temos que policiar a nossa vida e melhorar
como gente, como ser humano e principalmente como cristãos. Nós temos que buscar o bem sempre e procurar reparar. Cada um tem que se consertar todos os dias. Isso aqui eu não vou fazer mais. Melhorar como homem e mulher de Deus. Deus está dando essa oportunidade para nós. E isso vai amontoar brasa sobre as nossas cabeças. Ou seja, isso vai trazer qualidade de vida. Qualidade de vida. É o que eu e você buscamos. Porque quanto mais agradamos a Deus, atraímos a atenção de Deus, a presença dEle, e a presença dEle nos traz tudo de bom. Mas o povo fez o que era mal. Não é isso que está escrito ali? O povo de Deus fez o que era mal, e eles atraíram o que para eles? Maldição, olha lá. Esse o Senhor os entregou, ao invés de Deus mandar uma praga sobre eles, Deus falou, não, vou deixar de mão, vou deixar de lado. Eu não vou protegê-los mais. E aí os midianitas, que eram um povo pagão, um povo ruim, mau, se sentiu forte e dominou, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Se eu e você fizermos o que é mal perante Deus, os nossos adversários vão prevalecer sobre nós. Você está entendendo, sim ou não? Mas se fizermos o que é bom, se agradarmos a Deus, então prevaleceremos. Eu lembrei de um senador, quando ele viu a televisão do bispo me massacrando, ele falou, agora eu quero ver se ele é de Deus. Ele falou, a igreja dele vai acabar. Ele ficou observando. Ele me encontrou no aeroporto e falou, puxa, o que aconteceu com a sua igreja? Eu falei, ué. Ele falou, está enchendo mais ainda. Eu falei, ué, é novidade? Ele falou, depois do massacre que você sofreu. Eu falei, não, irmão, eu não sou o Deus da igreja, não. Eu sou um servente lá, um operário. Quem toma conta lá é Deus. E nenhum comedor de angu vai abalar a minha igreja, o ministério que Deus me deu. Nenhum. Só me faltava essa, né? Mais nada. Mais nada. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é coisa de aventureiro, não. Aqui existe um Deus de verdade. Quem já constatou isso? Isso aqui não é brincadeira. Quem quer bater, bata. Mas vai ser decepcionado, vai se frustrar, porque vai encher cada vez mais, meu Deus vai operar. É desse jeito. E aí, se você procurar fazer o que é bom diante de Deus, o que Ele manda, o que Ele gosta, quer que façamos, então você vai melhorar cada vez mais, vai crescer, vai prosperar. Sua fé vai crescer. Você vai produzir frutos, não só para a sua vida, os que te cercarem. Você sabe que eu sou cercado de multidões, né? Quem já percebeu isso? De multidões. E isso é uma coisa que contagia. Tem alguns de vocês aqui que andavam com o coraçãozinho vazio, angustiado. Já foram contagiados. Alguém até já comentou, puxa, fulano, você está diferente, o que está acontecendo com você? Quem já ouviu isso? Isso contagia. Se um comedor de angu está contagiando tantos assim, imagina essa multidão feliz, vai contagiar o mundo inteiro. Não é contaminar, é contagiar. Alguém falou assim, apóstolo, a sua alegria me contaminou. Eu falei, que isso, está amarrado. Contagiou. Então, o povo de Deus estava triste. Imagina você
virá escravo. Tudo que você produz, aqueles que dominam sobre você te tomam. Você sabia que tem gente que me ouvindo agora aqui e lá fora, que está vivendo situações semelhantes, assim, tipo depender de agiotas e ser escravo de agiota, produzir para pagar o agiota, pagar as dívidas. Esse moço testemunhou ainda há pouco. E aí, veja lá, o povo fez o que era mal, aí Deus deixou eles de lado, e aí os inimigos tomaram conta. Eles plantavam, porque cada vez que Israel semeava, ou seja, plantava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, contra Israel, contra o povo de Deus. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles plantavam, criavam seus animais, e quando iam desfrutar da produção, era tirado deles, não largava nada, passavam fome. Espiritualmente, tem muita gente vivendo assim, gente que trabalha e não vê o fruto do seu trabalho, não prospera. Gente que projeta, que faz planos e não consegue levá-los a cabo, não consegue ver resultado. Há medianitas e amalequitas destruindo o fruto do seu trabalho, roubando a sua alegria, às vezes a saúde, o sossego. Tem gente que e sempre procura uma justificativa. É porque eu não me qualifiquei nesta área, eu não estudei, eu não fiz isso. Não se iluda. Tem muita gente com diploma vivendo na mesma situação. E tem gente que não tem diploma e é bem sucedido em tudo que faz. Tudo que faz. Eu não escondo a minha origem, a minha insignificância, minhas limitações, minhas fraquezas. Só que quem conhece a minha história sabe de onde eu saí, de onde eu vim, e sabe que o mundo inteiro me conhece. Como? Quem foi o meu conselheiro? Quem foi o meu padrinho? Mas quem conhece sabe que eu já vivi na amargura, passei fome, quis morrer. Ninguém vence com os próprios recursos, com a força do braço, da inteligência, não. Deus fez o homem de maneira a depender dele. E aquele povo que achou que não dependia mais de Deus, Deus os deixou de lado e eles se tornaram escravos. Suas colheitas, seus sonhos, seus projetos, suas conquistas, tudo eles perdiam para os inimigos, para o adversário. Está ali, ó. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. O que é debilitado? Fraco, frágil. Quem nunca viveu uma fase assim, né? Quem é que nunca acordou de manhã sem ânimo para nada? Você vai sair, fulano, procurar um trabalho, você vai tentar lá negociar. Não vou não, eu nem sei mais o que eu vou fazer. É uma pessoa debilitada, sabe? Sem ânimo. Às vezes a pessoa chega nesse ponto. Gente, eu nunca vou me apresentar a você ou pousar de salvador da pátria, porque eu sou homem como vocês.
sou ser humano. Mas eu conheço Deus. E eu tenho certeza que Ele muda. Ah, tenho. Tenho porque eu sou prova disso. Eu sou testemunho. Eu tenho certeza que Ele funciona, gente. Que Ele transforma. E eu tenho mostrado isso a vocês todos os dias, gente. Eu vou até o limite das minhas cordas vocais. Eu vou até o limite do meu corpo, da minha mente, das minhas forças, para provar, para mostrar para você que tem jeito para a sua vida. Eu vou até o limite, mas eu vou provar para você que Ele muda. Eu vou provar. O povo estava lá, debilitado. Ficou muito debilitado com a presença dos inimigos, dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fizeram o quê, gente? Clamavam ao Senhor. Eles clamavam. O que é isso, clamar? Buscar. Pedir socorro. Hein? A saída está aí. Está nisso aí. Não é clamar ao homem, a uma imagem de escultura. Não. É clamar ao Deus vivo, o Deus Espírito, o Deus onipresente, o Deus que está em toda parte. Você sente a presença de Deus nesse lugar? Você vai chegar em casa e Ele vai estar lá te esperando. Ele vai estar lá com você. É esse Deus que você tem que clamar. É esse. É esse Deus. Não é o Valdemiro. O Valdemiro é homem enjoado para burro. Mas Deus é Deus. Então, o povo clamava. Qual era a condição daquele povo? O povo estava aqui debilitado. Traduz, estava fraco, derrotado, sem forças. Quem nunca ficou assim? Tem hora que apresenta um relatório para nós assim dos problemas. Você fala, rapaz, dormir eu não vou conseguir. O que eu vou fazer? Clamar ao Senhor. Clamar. Esse é o segredo. E eles clamaram. Aí Deus ouviu o clamor. Deus visitou de uma maneira assim extraordinária. Você já ouviu falar de um homem chamado Gideão? Quem já ouviu falar? Você sabe quem era o Gideão até Deus chegar perto dele? Por exemplo, nós sabemos a carreira dele, ele foi um juiz. Gideão foi um juiz. Mas antes de ser juiz, ele era o quê? Ele era um lavrador, que nem eu. Um boia fria. Eu também era. Por exemplo, quem conhece pilão? Pilão. Vocês conhecem pilão? Geralmente quem trabalha socando, malhando lá no pilão são os mais cultos, os mais qualificados da família ou os menos qualificados? Menos. O pilão era por minha conta lá em casa. Fazer a paçoca, socar o arroz, o milho. O trigo, tudo. Aí dá aqueles calos de sangue assim, dá água e arde. Tem a mão do pilão, a madeira. O pilão também é de madeira. E é o que sobrava para o Gideão, era parte do Gideão. Gideão foi juiz muitos anos.
décadas. Mas depois que Deus chegou perto dele. Porque quando Deus chega perto da gente, as coisas mudam. Eu falo isso com tanta autoridade e propriedade, porque eu posso falar. Quando Deus chega perto da pessoa, muda a história dela. É a presença dele. O sujeito estava malhando trigo. Só que ela era valente, não tinha medo. Deus não gosta dos medrosos. Olha lá o chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, uma árvore que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar, para o pôr a salvo dos medianitas. Gideão estava malhando o que, gente? O trigo. Você conhece trigo, não conhece? Vocês usam trigo em casa? Usam a farinha do trigo? Gideão estava fazendo a farinha. Não tinha máquinas. Ele estava malhando o trigo com um pilão. Aí vai amassando, aí coa, joga fora o que não presta, depois de novo, malhando. É o que eu fazia. Gideão, ele tinha uma família grande. Vários irmãos. Mas ele era escolhido pelo pai para malhar o trigo, porque ele era considerado o inútil da família. Ele próprio diz, quando Deus o chama, Deus aparece a ele e fala assim, quem está falando aí? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Quem foi que falou com Gideão? Quem falou? O anjo. O anjo chegou para ele e disse, o Senhor é contigo. Que legal, né? Imagina você desesperado. Imagina você aflito, preocupado. E aí um anjo aparece e fala, vim dizer que Deus é contigo. Um anjo. Você dá uma olhada. É claro que você olhando para mim assim, você fala, esse aí não é anjo nem aqui nem na China, mas... Você sabe que o pastor é o anjo da igreja, né? E se eu disser que o Senhor é contigo, não sou eu que estou dizendo. Eu estou só transmitindo. Então, eu tenho dito e tenho provado para você, não é verdade? O anjo chegou e falou para o Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Por que ele falou homem valente? Ele estava brigando, o Gideão? Malhando o trigo. Porque aquela tarefa ali, ela exigia muita coragem. Porque era o momento que os inimigos chegavam e tomavam e espancavam quem estava malhando o trigo. Ninguém tinha coragem de fazê-lo. Ele era designado para fazer aquilo exatamente porque ele não tinha muito valor para a família dele. Ele era uma espécie de Davi. Você vai ver que ele fala ali, ele fala, quando Deus fala que ele, Gideão, através de você, vai nessa tua força e livra o meu povo dos midianitas. Ele fala, mas a minha família é a menor de Manassés, eu sou o menor da minha família. Você achou isso aí? Olha lá. Olha o que o Gideão fala, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Lá em casa eu também era o menorzinho deles. Não é menor fisicamente não, mas orelhinha.
Meus irmãos sempre gostaram de cantar. Eu tenho irmãos que cantam muito bem. Aí eles reuniam a turminha para cantar. Eu chegava perto e ia cantar, eles me expulsavam. Você está atrapalhando aqui? E hoje, no Brasil, tem poucos cantores profissionais. Eu não sou cantor, nunca fui. Tem poucos cantores que vendem CD como eu. No Brasil, Eu gravei um CD, vendeu quase 4 milhões. E agora estou lançando outro, meio e meio, né? Gente, a família do Gideão. Agora vamos avaliar. Dá uma olhada para a sua vida. Dá uma olhada para os adversários que você tem, os obstáculos que você tem, a sua força, a sua capacidade, os seus recursos, o que você está enfrentando. Avalia o grau de dificuldade. Aí o diabo sugere: desiste, você não vai conseguir vencer. O Gideão, quando Deus falou, o anjo apareceu a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Então a valentia, há quem diga que Deus o chamou de valente porque ele desafiou a Deus. Não, conversa, é mentira, ele não desafiou, você vai ver. A valentia é porque aquela tarefa, aquela missão ali era muito perigosa, já que os inimigos, os adversários, roubavam toda a colheita. E se tinha sobrado algum para ele malhar, para ele transformar em farinha e fazer pão, é porque ele tinha escondido dos adversários. Então certamente viriam com muita fúria. Você escondeu de nós isso, hein? E ele estava mais ainda malhando debaixo de uma árvore. Não foi dentro de uma casa escondido. Debaixo de uma árvore. Aí o povo de Israel clamou. Em algum momento, você deve, talvez nem se lembre, mas em algum momento difícil da sua vida, você é angustiado, preocupado, nem que seja uma palavrinha em 2, 3 segundos, você deve ter falado: Senhor, me ajuda, Deus. Aí você se viu aqui, ou diante da televisão assistindo. E às vezes você continua pensando: peraí, mas eu pedi para Deus me ajudar, eu continuo enfrentando. Você não sabe. Mas é certo que Ele já preparou a sua vitória, a saída para você. É certo. Aquele anjo não estava ali, não apareceu ali por acaso. Apareceu porque ele era a resposta do clamor do povo. O povo clamou: nós não aguentamos mais. O povo deve ter pedido: Senhor, manda um rei, manda um herói, manda um Davi, manda alguém forte. Aí o anjo aparece a um lavrador, que é aquele que nunca gostou de frequentar a escola, e sobrou para ele malhar o trigo. Vai malhar o trigo. Aí o anjo apareceu. Aí quando falou para ele: Gideão, vai nessa tua força e livra. Porque quando o anjo falou que o Senhor é contigo, ele diz: ai, olha só. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Agora é interessante, né? Volta lá no Senhor é contigo, vai. Você já perdeu já? O Senhor é contigo. Está no plural ou no singular? Plural ou singular? Singular. Singular, Isso é impressionante. Agora veja a resposta do Gideão, Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Singular ou plural? Plural. Gideão, ele, embora não fosse nada, nenhuma autoridade, não era juiz ainda, não era nada.
Ele era o menorzinho da casa, ele era o menor de uma família que já era pequena, já era insignificante. Uma família que não era notada. Se alguém perguntasse assim, quem conhece a família de Gideão? Gideão, isso existe? Ninguém sabia. A família dele era a mais pobre. E ele o menor da família, não é isso que ele fala? Imagina o menorzinho de uma família pobre. Sou eu. Pergunta para meus irmãos para você ver. Pergunta para meus irmãos. O menor de uma família pobre era o Gideão. Mas ele tinha alguma coisa nobre. Quando Deus fala, o Senhor é contigo, ele não responde, se o Senhor é comigo, não, se o Senhor é conosco. Presta atenção. Ele não pensava nele. Se o Senhor é comigo, então me tira daqui desse país, desse lugar, me livra, não. Ele pensou na nação. O pobrezinho de uma família pobre tinha uma visão de rei. O rei não pensa no palácio, o rei pensa no povo dele, na nação. E olha a visão deste homem, o pensamento. Se o Senhor é conosco, ele quis dizer, não sou eu apenas, tem toda uma nação sendo humilhada, sendo despojada, sendo oprimida, toda uma nação. Aí Deus falou, vai nessa sua força e livra o povo. Aí ele falou, eu sou tão pequeno, eu sou o menorzinho de uma família pobre. Deus então o orientou. Deus falou, convoca os soldados, está lá na frente. Lá no capítulo 7. Olha o que Deus faz, ó. Deus falou, Gideão, reúne o povo. Eu fico imaginando o Gideão que ninguém conhecia, que era pequenininho, e a família bem pobrezinha, chamando o povo e falando, ó, estou recrutando vocês que Deus mandou e nós vamos lutar e vencer os midianitas, ou seja, um povo que já dominava sobre eles 7 anos. 7 anos escravizando, matando, derramando sangue, humilhando, despojando o povo de Israel. Ele falou, Deus falou para ele, ó, reúne. Aí ele reuniu 32 mil homens. Rapaz, o homem não tinha influência nenhuma, gente. Gente, veja a trajetória de um sujeito pequeno, simples, para você ver que quando Deus ele chega perto de uma pessoa, ela vence. Eu falei que ele era pobre? Falei. Falei que ele era o menor da família pobre? Falei que o pior serviço da casa era ele que fazia? Mas ele não ficou com medo, ele foi malhar debaixo da árvore. Acho que ele pensou assim, se esse midianita vier, eu vou... Chama-se mão de pilão. Quem sabia que o negócio chama mão de... Ele ia socar a mão de pilão no pé da orelha daquela turma. Eu acho que ele estava pensando assim, se o miserável desse vier tomar meu trigo, eu vou rachar a cabeça dele com a mão do pilão. E aquilo lá deve ser... Eu sei porque eu usei aquilo lá pesado, gente. Eu tenho um pilão lá em casa. Eu ganhei um pilão, eu tenho um pilão lá em casa com a mão e tudo, um pilão. Mas eu não malho mal o trigo, não. Eu compro a farinha pronta agora. Então, o Gideão... Ele, sendo pequenininho, conseguiu convencer 32 mil homens. E os reuniu. E falou, ó, nós vamos lutar e vamos libertar o nosso povo, o nosso país. Aí Deus falou assim, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, Deus falando, é o versículo 3, ó. Deus falou para Gideão, Gideão, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso,
volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Tinha quantos? 32.000. Aí Deus falou, quem for tímido e medroso vai embora. Quantos foram embora? 22.000. Por que Deus falou quem for tímido e medroso não pode fazer parte? Deus não gosta, né? Tímido e medroso. Tá vendo? Quem for tímido e medroso pode ir embora, Deus falou. 22.000 foram e 10.000 ficaram. Aí daqueles 10.000, Deus olhou e falou, Gideão, ainda tem povo demais aí. Nem os 32.000 tinha chance diante dos midianitas, que eram mais numerosos, e se prepararam durante o tempo que dominaram, se fortaleceram com os bens do povo de Deus. Se armaram com cavalos. Cavalo era a arma mais eficaz da época. O cavalo era semelhante a um tanque de guerra hoje. Imagina um sujeito a pé lutar como que está a cavalo. Não tinha as armas de hoje. Então, tem povo demais aí, Deus disse para Gideão. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali tos provarei, Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Aí Gideão fez os 10.000 soldados descerem as águas. E Deus falou assim, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. É muito interessante essa parte. Você já bebeu água num riacho? Numa mina? Num açude? Quem já bebeu? Numa mina, em algum lugar? Já sim. Eu já fiz muito isso. Eu chegava em lugares desconhecidos e com muita sede e mata dos dois lados, achava uma mina, uma fonte. Aí eu tinha vontade de abaixar e me jogar com a cabeça lá, tão quente que estava. Mas há animais ferozes, há onças, sucuris, e jacarés e outros animais. Então eu preferia beber água observando os perigos. Aí eu tinha que enfiar a mão e trazer a boca. Porque se eu abaixasse, eu já não via mais nada ao meu redor e me tornava vulnerável. Isso sugere que a oração só não resolve, há que se vigiar. Tanto é que na ordem, nós encontramos na Bíblia, muita gente diz orai e vigiai, mas não é assim, é assim, vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você bebe. Primeiro vigia, depois você ora. Então Deus falou, leva lá os 10.000 as águas, o que trouxer a água com a mão, coloca à parte. E o que abaixar e ajoelhar para beber, também coloca à parte. E os que trouxeram a água com a mão e lamberam, vigiando, era o número de quantos? 300 homens só. 9.700 com muita sede, esqueceram-se do perigo, se esqueceram que os midianitas dominavam sobre eles 7 anos, enfiaram a cabeça na água e começaram a beber. Deus falou, manda de volta esse, porque eles oram, mas não vigiam. E os 300 que trouxeram a água, vigiando como soldados, a esses você leva.
e reduziu para 300 só. E com aqueles 300, Gideão foi. E os 300 nada fizeram, porque na minha batalha, na sua batalha, Deus quer que participemos com a fé, com a coragem, ou seja, não desistindo, não esmorecendo, não parando de lutar, de acreditar, de buscar. Mas ele não depende nem da sua força, nem da minha força. A força de Deus é que vai vencer por você e por mim. Deus não quer que sejamos medrosos e tímidos. Deus não quer que venhamos retroceder. Mas Ele não precisa das nossas armas. Ele não precisa dos nossos recursos, das nossas forças, não. Ele tem recursos próprios, Ele tem. Mas Ele quer que sejamos valentes, corajosos, que acreditemos. Ele quer que continuemos, Ele quer que a nossa cabeça esteja erguida. Ele quer que olhemos para os montes. Veja o Salmo 121. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, para o alto. De onde me virá o socorro? Interrogação. O meu socorro vem do Senhor que fez o quê? O céu. Olha o currículo dele. Olha o currículo daquele que vai te socorrer. Aí eu digo a você, Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua vida. Você pergunta, o que ele fez? Ele fez o céu e a terra. Quer mais alguma coisa? Se quer, eu te apresento, porque eu mostro todo dia aqui. Todo dia. Esse é o currículo dele. O céu e a terra ele fez. Mas o salmista falou, eu olho para as montanhas, o alto. Não olho para baixo, não. Mas o meu socorro vem do Senhor, ele fala. E lá em Hebreus capítulo 10, no finalzinho, diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, olha lá, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não retrocedemos. Não. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Aí você fala, mas apóstolo, quem está na minha pele? Quem está no meu lugar? Quem sabe o que eu estou passando? Você não está ouvindo sobre o Gideão? Gideão, com aquele povo todo, não dava conta de vencer os inimigos. E Deus faz ele reduzindo e ficar só com 300. 300 pessoas, 300 homens. Quando Deus apresentou a situação e disse que ele ia vencer, ele falou, mas eu? Minha família é a menor, a mais pobre, eu sou o menor. Imagina quando Deus fala, Gideão, tem gente demais, 32 mil. Caiu para 10 mil, Senhor. Não, tem gente demais, depois acabou 300. Espera aí, eu vou fazer o que lá na guerra? E por acaso Deus está dependendo daqueles homens? Não. Ele só quer que a gente não abaixe a cabeça, não esmoreça. Ele quer que você vá em frente e conte com o auxílio dele, com a resposta dele, com o milagre dele, com a cura, a prosperidade, com as portas abertas. Ele é Deus. Eu vou provar para você, eu vou provar para o mundo que o meu Deus é Deus. Eu vou provar para o mundo inteiro. O Senhor é um Gideão, antes de ser juiz.
Porque ele não era juiz. Depois ele virou juiz. Foi muitos anos. O próprio povo elegeu, né? O povo falou, rapaz, esse homem aí pode julgar o que é certo e o que é errado entre nós, porque olha o que ele fez. Fez nada, ele só era um jovem corajoso. Não tinha recurso. Eu até tenho comigo que ele estava fazendo aquilo escondido dos pais, malhando o trigo. Ele recebeu ordem para malhar o trigo, mas não é debaixo de uma árvore, no descampado, não. Vai malhar o trigo, Gideão. Eu acho até que ele foi lá para provocar mesmo, ele foi lá para debaixo da árvore. Primeiro que chegar, eu vou sentar a mão do pilão nele. Aí o anjo chegou lá. Não desista, não desanime, não tenha medo, porque o anjo vai te visitar. Vai. O pobrezinho, o miserável, o humilhado, o deprimido, Gideão, depois que o anjo visitou, ele virou juiz. Você vai ver. Deus, ele está visitando. Mas como é que eu vou saber, apóstolo, que ele está me visitando? Você quer saber? Quer? Quer mesmo? Um dia, Jesus ia caminhando com os discípulos, aí viu uma cidade chamada Naim, aí viu um enterro que ia seguindo. Um enterro. E o povo chorando, e a viúva chorando, era o filho único dela, tinha morrido. Aí Jesus parou o enterro. Parou. Tocou no caixão e chamou o menino. Aí o menino levantou. Olha lá. Aí o povo dizia lá embaixo, ó. Olha o que o povo dizia, ó. Versículo 16, ó. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O milagre. O milagre. Você já viu um milagre? A mulher falou, eu tenho 43 anos, nunca tinha visto o que eu vejo nessa obra. Quem ouviu ela falando? Ela estava falando de quê? Dos milagres? Eu só queria que você entendesse a palavra. Esses milagres que você vê, que você recebe, não é nada mais do que isso, Deus visitando você. E Ele vai mudar a sua história, você vai ver. Você vai ver. Vai ver. É a Bíblia que ensina desse jeito, não sou eu. Você acha que eu fiz algum curso de oratória? Hein? Você acha que eu fui formado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Amanhã eu vou fazer visita no hospital. Eu já fui essa semana. Foi domingo, né? Foi ontem, né? Amanhã eu vou fazer visita. Aonde? Eu vou falar aonde para dar esse povo aqui. Você tá doido, é? Você tá doido, é? Um dia aí eu fui no hospital. Aí eu estava fazendo o programa, falei, eu estou saindo daqui, estou indo para o hospital tal, falei. A chefe das enfermeiras chamou o segurança. Ia chamar a polícia, chamou o segurança para mim, para me expulsar de lá. Para me tirar de lá. Tanta gente que juntou. O povo desceu, entrou para o hospital. Aí, eu fui na UTI. Aí começou a dar tumulto. Aí a chefe da segurança
a chefe das enfermeiras, chama os seguranças. Aí eu olhei para ela e falou, para tirar esse homem daqui. Eu falei, filhinha, pode chamar. Aí os seguranças vieram, um dali, outro daqui, outro de lá, e chegaram perto de mim, e cruzaram os braços, ficaram assim olhando para mim. E eu continuei orando. Aí veio um enfermeiro chorando, me abraçou e falou para ela, você não sabe o que você está falando. Você conhece ele? Aí ele falou para ela, você lembra do meu irmão que tinha câncer? Eu era doido para ver esse homem de perto para falar isso para ele. Falou para a chefe dos enfermeiros, você lembra do meu irmão que tinha câncer? Ele é colega dela, esse rapaz. Pois é. Eu descobri ele na televisão, botei meu irmão na frente lá, que o médico falou que não tinha mais jeito, os nossos colegas aqui. E o meu irmão está curado com exame constatado, falou para ela. Aí o segurança, ó. Eu falei, olha, vocês não vão me tirar, não? Ele, falei, eu já acabei mesmo, eu vou embora, tchau. Eu já entrei na UTI mesmo, eu orei. Eles ficam bravos porque... Você lembra do casalzinho que estava com o bebezinho de 600 gramas, sei lá? Um bebezinho lá na incubadora, na UTI. Lembra que testemunhou um dia desse? Eu entrei na UTI, estava cheio de bebês. Aí eu fui estendendo, tinha aquela incubadora, eu por cima assim. Aí o bebezinho deles trouxeram na igreja para testemunhar. E todos aqueles lá saíram curados. Todos. Esvaziou a UTI. Aí você quer que eu fale onde, né? Eu não vou falar mesmo. Né, doutor? Eu vou falar nada. Ele sabe, o médico ali, ó. Aí o povo já se prepara lá. Um dia eu fui visitar um índiozinho, né? De noite, eu e a bispo, uma repórter, Leonora Pascoal, repórter da Band. Foi da Globo, 16 anos, a Leonora Pascoal ligou para nós, a gente estava deitado. Para visitar um menino que um juiz federal lá do Maranhão deu uma ordem. Enquanto o apóstolo não tocar, não deixa o médico operar. Aí a repórter, o senhor pode ir lá amanhã? Eu falei, amanhã não, eu vou agora. Levantamos. Aí não sabia com quem eu estava falando, e nem de que assunto que era. Falei, não, vamos agora. Estava deitada, falou, vamos agora, né? Acabamos de deitar? Falei, vamos no hospital. E o índio ficou curado e o repórter foi lá fazer a reportagem na aldeia. Vocês viram ele mostrando o indinho brincando na aldeia? Né? Aí o índio lá, Jesus era o nome do índio pequenininho, Jesus é. Aí o pai dele veio testemunhar na igreja com o menino, você lembra? Aí eu falei, eu vou mandar o meu bispo levar um boi lá na aldeia de vocês, para vocês comerem um churrasco lá. Aí o índio falou, engraçado, eu sonhei que o senhor estava dando 2. Quem viu isso? Quem viu? Parece um esperto, índio malandro, rapaz. Você viu? Eu sonhei que você estava... Um dia desse eu estava vendo seu programa, o boi estava lá, fiquei até com pena do boi, levaram vivo, né? O boi estava lá amarrado, falei, ih, rapaz, levaram vivo, coitado do boi. O boi olhava de bando assim, eu falei, esse boi não vou deixar esse boi fugir, não. Levaram o boi, mas o índio falou que sonhou que eu levava 2. Tem um cada sonho aí. Espera aí, ó. Pessoal, Deus falou conosco hoje. Você olha assim, mas eu não tenho recurso. E Gideão tinha recurso? Nenhum. Venceu? Você vai vencer? Eu tenho certeza absoluta. Fica de pé, por favor.